Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Essa aqui é uma iniciativa da CDL de São João Batista, onde a gente traz aqui convidados para falar um pouquinho sobre seus negócios, falar sobre inspiração, sobre mercado. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Vamos falar um pouquinho sobre a inspiração dela em montar o seu negócio, em construir a sua carreira e também falar um pouquinho sobre o mercado onde ela atua. Mas antes disso, vai compartilhando aí com a gente, manda para os seus amigos, se inscrevam, aperte no sininho aí para quando a gente chamar quinzenalmente aqui, você receber essa notificação e estar conosco aqui nesse CDL Talks. Lembrando também que estamos nas plataformas Deezer e Spotify. Hoje conosco também, Dr. Leandro, nosso co-host aqui, né? Seja bem-vindo, Dr. Leandro, a mais um CDL Talks aí. Obrigado, William. Não vou revelar ainda a nossa convidada, o nome, né? Mas seja bem-vinda e espero que a gente tenha um podcast bem interativo. Com certeza. Mas a CDL sempre traz aqui novidades para vocês. Estamos, então, com uma campanha rodando aqui no nosso município, que é a campanha Compre Aqui, uma campanha de valorização do comércio local, onde a gente está entregando mais de R$50 mil em prêmios gratuitos para os consumidores que comprarem nas mais de 40 empresas participantes. Então, acima de R$50 você tem direito a um cupom e você concorre a esses prêmios que pode ser chance dupla. Você pode tanto concorrer a prêmios instantâneos de R$100 e R$200, como também concorrer aos grandes prêmios, que são 2 motos 0 km, 2 iPhones e mais de R$20 mil aí em vale compras de 500 e de R$1.000. Então, já tivemos o primeiro sorteio agora no dia 7/10, tivemos 7 contemplados aí, e temos mais um sorteio no mês de novembro e o último grande prêmio que vai acontecer, grande sorteio lá no dia 24 de dezembro. Então, corra, valorize o comércio local e tenha chances aí duplas de ganhar prêmios super valiosos aí em nossa comunidade. Também temos uma novidade aqui, uma informação importante, que é o CDL Summit, um evento que a gente estava realizando em parceria aí com o Sebrae e também com o patrocínio da .com, onde a gente teve que fazer o adiamento desse evento devido ao grande porte dele e devido às situações de chuvas que aconteceram aí na região e que está ainda acontecendo em Santa Catarina, devido também a essa questão aí de probabilidade de mais chuvas ainda, tanto agora no mês de outubro, como também previsões do mês de novembro. Então a gente resolveu adiar esse grande evento e a gente vai realizar ele então no mês de fevereiro de 2024. Dia 29 de fevereiro de 2024 vai ser o CDL Summit. As vendas vão continuar, quem já adquiriu o seu passaporte tem o seu direito adquirido, né? E aqueles que até o mês de novembro continuarem na compra vai permanecer o mesmo preço, as mesmas condições, né? A partir de dezembro a gente vai ter uma nova precificação, estão entrando novos patrocinadores, novos apoiadores também. A gente está modificando também alguns processos do evento no dia, né? Criando novas experiências também. Então, participe conosco, são 3 palestras no mesmo dia. Então, dia 29 de fevereiro de 2024, CDL Summit para você. E conosco aqui, nossa convidada super especial, doutora Jaqueline Isdrigotti. Eu acertei aqui nos bastidores toda a vida e chegou agora no ao vivo. Eu errei. Eu sabia que eu ia errar porque é um sobrenome não muito comum, né? Não é Souza, nem Santos, que são os meus, nem Silva, né, doutor Leandro? Isso aí. Né? Mas seja muito bem-vindo, ela que é proprietária e sócia da Neri e Isdrigotti, né? Advocacia e consultoria. Seja bem-vinda. Muito obrigada, William. Quero agradecer também a presença aqui do Dr. Leandro, nosso colega aí na advocacia aqui na região de São João Batista, Vale do Rio Tijucas. É muito bom estar aqui para poder conversar com vocês, conhecer um pouco mais da CDL, né? Nós queremos estar mais próximos da CDL nesse próximo ano. Então, só agradeço a disponibilidade e a presença de vocês aqui hoje. Espero que a nossa conversa renda bons frutos, né, para todos que vão nos acompanhar e vão nos assistir. Com certeza. Doutora, a senhora é natural de onde? Eu sou natural de Nova Trento, cidade vizinha aqui de 12 mil habitantes. Venho de uma família
simples. Meu pai é pedreiro, trabalha uma vida toda com construção civil, ainda trabalha com isso. Minha mãe é dona de casa, né? Isso é um grande tabu que eu enfrentei nos últimos tempos com o escritório aqui em São João Batista. Eu nunca esqueço que eu entrevistei uma menina faz um pouco mais de um ano e estava em entrevista, né, com ela para possibilidade de contratação. E aí comecei a contar um pouco da minha história, ela também contando história. Quando você vai contratar alguém além do profissionalismo e da questão técnica, você quer saber um pouco da pessoa, né? Então eu sempre me apresento e deixo eles se apresentarem. E no final da entrevista ela olhou para mim e falou assim: doutora Jaqueline, eu tô muito surpresa com a nossa conversa. Eu falei assim: tá, fulana, mas por quê? Não, porque no escritório onde eu trabalhava, eles diziam que seu pai tinha gasto R$1 milhão na sua formatura. Eu comecei a rir, né? Porque ainda falei para ela assim: fulana, se os meus pais tivessem condição financeira para gastar R$1 milhão na minha formatura, você realmente acha que eu estaria aqui todo dia acordando cedo e vindo trabalhar? Né? Eu teria uma outra condição financeira. Então, por isso que eu gosto de contar a minha história, porque tem esse como se fosse um tabu, porque eu sou muito jovem. É uma lenda, né? Sou mulher, então, quando eu atendo ou quando eu estou em reuniões, eles já partem de um princípio que eu venho de uma família de uma boa condição financeira, né? E a realidade é bem ao contrário, né? Então, eu gosto de contar esse case porque é como se as pessoas te enxergassem de uma forma que na verdade, é muito contrário, né? E não só comigo. A gente vê outros profissionais, outras pessoas, a gente sempre acha que o caminho foi fácil. Né? A gente sempre... quem não atua na área profissional, não trilha um caminho dentro da vida profissional, enxerga o outro como conseguiu fácil. Né? A famosa sorte. Essa lenda, ou esse tabu, está muito relacionada ao cargo, né? A faculdade, né? Direito, né? Geralmente, hoje, a graduação está muito mais acessível às pessoas, né? Tem diversos caminhos você buscar uma graduação de qualidade, seja ela a medicina, seja ela o direito, né? Seja ela a administração, né? E talvez seja muito essa questão dessa lenda, desse tabu, vinculada à profissão que escolhesse, né? O Dr. Leandro também tem praticamente quase um pouco essa história aí, também vem de família humilde, e aí eu, por exemplo, assim, né, sempre dizia, eu tenho um pouco essa vocação do direito, eu gosto do direito, eu não gosto muito do direito penal, mas o direito empresarial é algo que eu gosto, direito civil eu acho interessante e tal, né? O tributário também não gosto, apesar de ser bastante da matemática, mas eu acho hoje um manicômio praticamente a nossa questão tributária no país. Então eu não gosto muito de me incomodar, né? Por mais que as pessoas pensem que eu gosto de me incomodar, né, doutor Leandro? Mas eu não gosto muito de me incomodar. Então se eu fosse escolher hoje a questão do direito, eu escolheria ou a questão empresarial, está muito mais tendencioso para mim, né? Ou civil, né? Ou se não, traria uma outra opção, né? Mas talvez seja isso, essa questão mesmo da escolha da profissão, né? O direito geralmente era passado de geração em geração, né? O escritório principalmente, né? Tem muito essa cultura, os grandes escritórios ainda tem isso, né? Se passa de geração em geração. Eu trabalhei recentemente em uma cidade, em Joinville, onde o profissional que a gente tinha mais contato lá do direito, a entidade trabalhava, o escritório dele hoje já tem essa questão do partnership, dos sócios parceiros, mas a boa parte das cotas estão na mão da sucessão, né? Então tem muito esse ponto, né? Mas como é que surgiu o desejo do direito? Olha, o desejo do direito é um sonho de criança, né? Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu virava para minha mãe e falava assim: mãe, você é advogada. E eu lembro que minha mãe olhava para mim e falava assim: filha, mas isso não é profissão de pobre, não. A gente não tem condições, né? E vai muito de encontro com o que você falou, porque faculdade de Direito hoje é mais acessível, né? A gente tem aí projetos do Estado, incentivo para que quem vem de uma realidade humilde possa cursar um curso de Direito, fazer um curso de Direito. Mas no passado não era assim.
Realmente era para quem tinha boas condições financeiras. Então, minha mãe sempre falava isso para mim, eu nunca esqueço. Eu falava assim, não, mãe, mas eu vou ser advogada. E eu percebia, e quando chegou perto aí da fase de fazer vestibular, eu analisei mais friamente, digamos assim, as minhas características, e eu tinha características que, na minha visão, iam realmente só facilitar, talvez, a minha vida como uma futura advogada. Então, eu sempre gostei muito de falar em público, eu sempre participei de concurso de beleza na escola, então eu sempre fui muito desinibida. Eu, na época de colegial, eu era presidente dos grêmios Grêmio estudantil. estudantis, eu concorria e gostava muito de ler também. Né? Eu lia muito, gostava muito de ler e escrever. Então eu pensava assim: é uma coisa que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de falar em público. Então não é só um sonho qualquer, é uma coisa que vai encaixar dentro das características que eu já tinha na infância, entende? E realmente, assim, facilitou bastante para mim, porque o doutor Leandro sabe que a escrita, para quem é advogado, é um ponto importante, né? Gostar de estudar, aprender a ficar, às vezes, fechado dentro do escritório, estudando e tentando achar soluções aí para os nossos clientes no dia a dia, fazer uma boa sustentação oral. Hoje de manhã mesmo saí de uma sustentação oral e vim para cá. Fiz uma às 9 da manhã ali no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, é o nosso dia a dia, né? Criar Então, teses, né, exato. inovar. É. Um dos dois tabus que eu tenho em relação a não ir pro direito é o Leandro sabe uma, né? Que é essa questão da escrita. Sou péssimo na escrita. Escrevo tudo errado. Né? A gente tem que ter algum gap, alguma falha. Então, é essa escrita. E ler. Eu não gosto de ler. Entendeu? Eu adoro livro. Eu gosto de ver o livro. Mas ler o livro eu não gosto. Você né? acha bonito. Eu acho bonito, acho lindo. Eu tenho uma biblioteca em casa e a minha mulher sempre me incomoda. Pô, você compra livro, toda hora tá chegando o livro aqui. Mas você não lê. Não, mas eu gosto disso. Eu acho que também é uma questão de você colocar prioridades, né? Eu sou muito mais da parte de visão. Por isso que talvez eu goste de ver os livros. Aquilo me encanta. Mas eu sou muito mais de ver, do contato, do ouvido falar. Então, não gosto muito de ficar isolado, eu gosto de ter contato. Talvez seja uma coisa que não escolhi ir para o direito e fui para a administração. Né? Bem ao contrário, eu nunca participei de grêmio estudantil nenhum. E por incrível que pareça, eu sempre fui introvertido na escola. Entendeu? Caramba! Eu sempre fui introvertido dentro da sala de aula e tal. Eu só era extrovertido por influência. Então, uma coisa que eu sou muito é influenciável, né? Então, eu me influencio muito pelo ambiente onde eu estou. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Mas eu percebi que quando eu tava com o grupo da bagunça, eu bagunçava. E era o terrorista do negócio. Agora, quando não tinha isso, eu não era sempre o que puxava. Entendeu? Então, é interessante a gente, principalmente, se autoconhecer, né? Exato. Que é o ponto onde talvez você, desde pequeno, compreendeu, né? E te facilitou na tomada de decisão depois de buscar sua carreira profissional. Faz quanto tempo que já é formada na OAB e tal? Faz 3 anos e meio, exatamente o tempo do escritório em São João Batista. Então, quando eu decidi ir para a advocacia, né? Quando eu fiz faculdade de Direito, eu não queria concurso público, eu não queria nada, eu queria ser advogada, ponto. Então, no meu segundo período da faculdade, eu já fui trabalhar em um escritório de advocacia. Fiquei lá por 2 anos. Depois surgiu um convite de um professor meu da graduação. Eu tive aula com ele um semestre. Ele dava aula tanto na graduação como no doutorado. E na época também eu era bem envolvida com o colegiado de curso. Então, participava do colegiado, representava os alunos como representante ali no colegiado. Ele participava também. E aí, um dia, no final de uma aula, ele chegou e falou assim: Jaqueline, no meu escritório eu estou precisando de uma pessoa e eu estou te convidando para trabalhar no meu escritório. Ele tinha um escritório de direito empresarial dentro de Balneário Camboriú, um escritório boutique. E lá eu fiquei mais 2 anos e alguns meses, né? Eu diria que lá foi minha escola
grande escola do empresarial foi ali. Porque antes eu trabalhava já em escritório de direito empresarial, mas que atendia empresas de menor porte, né? E ali não, ali cada caso que a gente fazia tinha um valor econômico muito alto. Então, olhando toda aquela realidade, com a experiência que eu adquiri ali, eu diria que eu sou muito grata a ele até hoje, porque eu vivi uma experiência que me acrescentou muito. Quando chegou perto do fim da faculdade, eu comecei a já idealizar o próprio negócio, né? Pensei, olha, já estou 4 anos fazendo processo para os outros, protocolando na OAB dos outros, agora eu quero protocolar na minha, né? Quero fazer para o meu nome. Só que quando eu me formei, eu tinha também, sempre fui muito autocrítica. Eu tinha uma certeza que me lançar no mercado, jovem e sozinha, não seria uma boa ideia. Principalmente para o ramo onde eu queria atuar, que é o empresário. Então, pode ser até pesado e forte falar isso, mas você não pega um dono de empresa, de uma grande empresa que tem aí por volta de 50 anos, e ele vai olhar para mim com 20 e poucos anos e vai dizer, essa aqui vai ser a advogada da minha empresa. Tu vai cuidar do meu patrimônio, vai cuidar dos meus 1.000 colaboradores, 500, 100 colaboradores. Exatamente. Então, eu tinha essa ciência. Eu sabia da minha capacidade, confiava muito na minha capacidade técnica de dar resultado, mas eu sei como que a sociedade funciona, né? Então, daí veio a ideia de procurar um sócio ou uma sócia que fosse uma pessoa mais comercial, que pudesse, então, me trazer os clientes, né? Na época, eu iria colocar um escritório, quando eu saí do escritório de Balneário Camboriú, com uma amiga da minha família, que é de Nova Trento. Acabou não dando certo, porque ela ia se desligar de uma multinacional que ela trabalhava, depois ela não conseguiu fazer esse desligamento, e não deu certo essa parceria. E eu lembro que eu fui em busca de uma outra pessoa que trabalhasse também no direito empresarial e que quisesse colocar uma sociedade, né? Ponto. Quer fazer parceria? Não quero. Quer não sei o quê? Eu não quero. Eu queria uma sociedade. Porque se fosse para eu trabalhar, digamos assim, sem ter autonomia, então eu voltaria para o escritório da onde eu vim, que lá eu estava muito bem colocada. Então, nesse inteirinho, uma pessoa me apresentou para o Dr. Célio, que é meu sócio hoje, e aí nós fundamos, então, juntos o Neris Rigotti Advocacia, que já está há mais de 3 anos aqui em São João Batista. É um negócio que deu certo. Eu me orgulho muito do nosso negócio. A gente tem uma carteira de clientes mensal, que são as empresas, bem completa. O escritório vem crescendo bastante e a gente não pode parar, né? Eu sempre falo, não pode se estabilizar. Quando a gente se estabiliza, a gente começa a ficar para trás, porque tem sempre alguém buscando se aperfeiçoar. Então, a gente vem se aperfeiçoando. Nesse tempo, eu já estou na 2ª pós-graduação, a gente faz cursos, o meu sócio também, nós temos um outro colaborador que já está com a gente desde o começo do escritório, que também eu passei um cargo de gestão para ele vem procurando aperfeiçoar. Então, a gente está sempre em busca de melhorar o nosso profissional, nos atualizarmos daquilo que a gente já sabe, para prestar um bom serviço para os clientes. E graças a Deus, tem dado muito certo. Hoje, nesses 3 anos e meio aí, quantas pessoas trabalham com vocês lá no escritório? Nós temos hoje, atualmente, 9 advogados. Desde estágio até quem já... A gente não contrata mais estagiários, né? A gente já teve algumas experiências, então a gente prefere remunerar melhor, mas pegar pessoas que têm mais experiência. Então, para não dizer assim, eu não contrato estagiários, o que a gente tem que é estágio são pessoas que, assim como eu na época da faculdade, já tinham uma boa experiência, né? Então, eu tenho um colaborador associado ao nosso escritório que, digamos assim, formalmente ele é estagiário, mas ele desempenha um papel que muitos advogados com 3, 4 anos de OAB não têm aquela capacidade que ele tem. E nós não remuneramos por título, né? Eu não remunero se formou ou não, se tem OAB ou não, se é bacharel, se é advogado. A gente remunera por resultado, que é da mesma forma que os nossos clientes nos remuneram, né? O empresário não te remunera
porque você tem 6 certificados de pós-graduação na parede. Sim, a gente Ele vai quer remunerar resultado. ou pelo ganho da causa, ou por, né, nessa questão do ganho da causa, tipo, eu entrei com uma ação e ganhei, ou no resguardo, né, da carteira, né? Doutora, Exato. e por que São João Batista? Assim, a doutora escolheu, vem de Balneário Camboriú, né, que é uma grande cidade, a gente sabe, com um potencial gigantesco, e vem para São João Batista, que a gente também sabe que é uma cidade que tem um enorme potencial, mas bem diferente de Balneário Camboriú, né? Como foi essa análise para montar o escritório aqui em São João? Então, Balneário Camboriú, como você mesmo falou, é um grande centro. E é um centro muito rotativo, é uma cidade de veraneio, né? Então, é uma cidade que, além de ela ser grande, ela é uma cidade de veraneio, né? Então, eu enxerguei da seguinte forma na época. E não sei se eu estava certa ou não, né? Porque eu não coloquei o escritório lá para saber. Em Balneário Camboriú, ninguém me conheceria, por ser uma cidade grande. Só que como eu tenho família em Nova Trento, São João Batista é uma cidade que já tem um polo empresarial fortalecido, diferente de Nova Trento, mas também, como é pequeno, todo mundo se conhece, é mais fácil de indicar. Então, para você começar um negócio, te traz maior visibilidade. Sim. Né? Então, essa que foi a escolha. E, na época, eu morava em Nova Trento, né? O meu sócio morava em São João Batista, então, por proximidade, mas quando eu decidi retornar de Balneário para cá, eu fiz essa análise. Por que voltar? Né? Ainda eu lembro que o meu superior, na época, quando eu fui fazer meu desligamento, ele olhou para mim e falou assim, mas você vai voltar para a roça, né? Aí eu falei assim, mas o problema é que aqui ninguém me conhece. Na roça, né, digamos assim, as pessoas me conhecem. Então, foi essa análise que eu fiz. Que a profissão do advogado, o marketing, ele é o boca a boca, né? Porque tem várias barreiras que a OAB também acaba colocando em relação à divulgação do trabalho. Né? Assim como o profissional liberal lá, médico, assim como também o dentista, já conversando com o doutor Fabiano, ele estava falando sobre as barreiras que tem dentro dessa profissão também. Nenhuma dessas profissões tinha, né, tanta barreira quanto a advocacia tinha. Principalmente nessa área do marketing, né? Recentemente a OAB fez uma alteração por conta da internet e do que vem acontecendo aí, claro, não esquecendo as questões éticas, mas deu uma flexibilizada nessa parte do marketing jurídico, que é uma coisa hoje que a gente vê bastante, né, doutora? Hoje a gente recebe no telefone stories e reels de vários advogados ali divulgando seu trabalho, né? Uns de uma maneira bem profissional, outros nem tanto, né? O mundo está aí para todos. Mas é uma área que vem crescendo muito, que é essa área do marketing jurídico, né? Me chama muita atenção e a gente vê que muitos colegas estão entrando nessa área, né, doutora? Como é que o teu escritório vê isso? Vocês têm investido nessa área do marketing jurídico? Como trabalham eu até considero um novo ramo do direito, né? Então, doutor Leandro, isso é uma coisa que a gente já teve vários cenários dentro do escritório, né? É aquela velha história. Eu quero tirar tempo para me dedicar, mas a rotina não deixa. Então, nós já começamos, uma época, a gravar vídeos informativos, né? Tentar se posicionar melhor nas redes sociais, mas a nossa atividade ela tem muito pessoalidade. Né? Eu não posso colocar um colaborador meu hoje, infelizmente, lidar direto com o meu cliente final. Então, eu não posso me ausentar, digamos assim, porque a concorrência está aí, né? A hora que você não prestar um bom serviço, ou que você não atender, ou que você não tiver disponibilidade, você corre o risco de perder o seu cliente. Então, infelizmente, hoje a nossa rotina não nos deixa desenvolver um trabalho de marketing, de mídias sociais que a gente gostaria. Mas, da mesma forma, depois de muito estudar e tentar entender, tentar desenvolver, eu cheguei à conclusão de que, para a nossa atividade, e essa é uma opinião minha, posso estar errada, o nosso maior marketing é o bom trabalho e a indicação. Ponto final, sabe?
Então, a gente fez no ano passado, deu muito certo. A gente faz sempre um coquetel de final do ano para os clientes, faz digamos assim, um bom networking no final do ano. No ano passado, a gente aproveitou, olha, você já é nosso cliente há tantos anos. Quem são os seus amigos que você indicaria para ser cliente do escritório? E essa foi a nossa grande sacada para ampliar a carteira de clientes, né? Porque nada melhor Mastermind, né? Mastermind, já ouvi falar do Mastermind? Não. Mastermind é um método do Napoleão Hill. Napoleão Hill é escritor, né? Que fez vários livros aí, best-seller. Então, Mais Esperto que o Diabo, A Lei do Triunfo, né? Uhum. E ele fala exatamente isso. Ele usa isso dentro da metodologia dele, e aí tem um treinamento chamado Mastermind Lince, e ele só é vendido de forma de indicação, do boca a boca. Então, as pessoas que fazem um treinamento se apaixonam tanto e se desenvolvem tanto, tem tanto conhecimento interpessoal, né? Trabalha muito essa questão da comunicação, que vão indicando amigos, vão indicando esposa, vão indicando namorados e tal, para melhorar e facilitar a relação humana, né? Uhum. Então, o direito tem essa questão, essa probabilidade, essa possibilidade de construir, né? Isso de forma mais personalizada, como foi colocado. Você vai criando como se fosse uma rede de relacionamento, na verdade, né? Então, a gente brincou, né? Depois que a gente fez essa experiência e deu certo, porque, vamos supor, você tem 50 empresas acessórias, cada um indicar 3, e você fechar com 2, seu faturamento já foi lá em cima. E, na verdade, o problema vem a ser equipe, né, e organização interna para atender os novos da mesma forma que você atendia aquele que te indicou, né? Então, você tem essa responsabilidade a mais, digamos assim. Mas a gente brinca internamente que a melhor campanha de marketing, né, que a gente já fez foi essa. É o network, né? Eu sempre trago isso do Dr. Leandro, assim, a importância, né? Tá há 20 anos dentro da entidade, né? Trabalhando na assessoria. E o network dele, né, é muito forte e a gente explora isso de forma comercial, né? Então, muitos negócios são fechados devido ao network, o relacionamento, indicação, confiança. Acho que principalmente o direito, o profissional, né, advogado, ele tem que construir uma confiança muito sólida com o seu cliente, né? Porque, imagine, muitas vezes são causas, quando se fala do direito empresarial, milionários, né? Talvez todo o patrimônio daquele empresário construído anos está ali na mão, né, do advogado dele, que precisa lhe defender, né, de uma demanda judicial. Então, tem que gerar uma confiança muito forte. Exato. E um ponto que eu destaco muito nessa questão da confiança que você falou, e que a gente vê, infelizmente, colegas ali pecando, é transparência, né? Seja transparente com o seu cliente. Então, ninguém é perfeito, né? Todo mundo é humano. Nós também não somos, digamos assim, juízes. A gente fala pro cliente, tem chance, mas eu não sou juiz, né? E a insegurança jurídica hoje deve tomar conta da cabecinha de vocês aí a todo momento, né? Exato. Porque eu sempre comento, né? O que é que o capa preta vai decidir? Exatamente. Né? Porque não existe mais uma jurisprudência, é o nome disso, né, que se fala. Não existe mais uma jurisprudência para se seguir a fio. Né? A todo momento tem uma interpretação diferente. Né? É quase igual tu interpretar um texto, né? Apesar de que muitas vezes a Constituição ou as leis que foram consolidadas estão muito claras, existe uma interpretação totalmente diferente que mexe a regra do jogo. E aí o que explicar para o cliente no momento desse? É por isso que eu falo transparência e sinceridade, né? Recentemente eu tive um caso, faz o quê? 15 dias, eu protocolei 2 ações, da mesma forma, com o mesmo viés, com o mesmo objetivo, na mesma comarca, mas caíram em várias diferentes. E uma vara deferiu a tutela e outra não. Entende? Da mesma comarca. Então, é o momento de você chegar, chamar o seu cliente e explicar, esse aqui deu certo, né? Esse aqui não deu. Foram processos feitos da mesma forma, aí você mostra para ele a insegurança jurídica, digamos assim.
E nós vamos agora recorrer, vamos fazer um trabalho de, digamos assim, conversar com a assessoria, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos procurar entender o que está acontecendo dentro da mesma comarca aí, o que cada assessor pensa e vamos tentar consertar, né? Então, é por isso que eu falo transparência, não só quando o problema ele vem do Poder Judiciário, que é o caso da insegurança jurídica que você citou, mas quanto à probabilidade de chance do cliente realmente ter êxito naquela demanda que ele está querendo promover. Então, não existe milagre, né? A gente não faz milagre. Então, eu sempre brinco, o profissional da área de direito, o advogado que diz para o cliente, isso aqui vai dar certo, eu vou resolver, ele está mentindo, porque não depende dele. Né? Ele pode dizer assim, ó, isso aqui, com base na jurisprudência, nos entendimentos e na lei, tem uma grande chance de êxito. Essa é a frase correta. Agora, quem bate no peito e diz, não, isso aqui você pode deixar comigo. Esse é o grande desafio nosso, né, da advocacia. Essa análise de probabilidade, de risco, até porque existe a sucumbência, né, que é o pior que perder uma causa para o advogado é dizer que o cliente dele ainda vai ter que pagar por aquilo que ele esperaria receber. Então, isso eu aprendi ao longo desses 20 anos aí, atuando, que não existe aventura jurídica, né? A gente tem um caso complexo lá na CDL de uma tese que a gente está desenvolvendo aí, e quando a gente se reúne lá com a diretoria, eu mostro para eles, ó, se a gente perder, podemos perder, porque é uma tese inovadora, ninguém fez isso, o nosso risco a gente vai pagar tanto, vocês vão analisar, se nós ganhar, hipoteticamente, né, vamos ganhar um valor 5x, e se a gente perder, vai perder meio x. Vocês querem comprar essa ideia comigo? Sim, mas está aqui os números. A gente pode perder. Vamos analisar risco, retorno. Então a gente faz, mas como a doutora disse, o melhor de tudo é a transparência, né? Quando a gente passa para o cliente a realidade, tu fica com a consciência tranquila, isso também é uma coisa que a experiência da gente vai ensinando, né? Eu falo lá no escritório com meus colegas advogados o seguinte, ó, não compra demais a briga do teu cliente, não te apaixona por essa causa, né? A gente entrevistou aqui uma outra colega que ela tem esse viés assim de se apaixonar pela causa, e eu ligo para ela que eu tenho essa intimidade, doutora, não te apaixona por essa causa, né? E mostra para ela de maneira fria, de fora, para o teu cliente que alguma coisa pode dar errado. Porque senão depois fica complicado, né, doutora? Frustra, então, né? Frustra. Então, o que a gente precisa nessa palavrinha mágica e transparência, deixa o trabalho do advogado mais tranquilo, isso pode ter certeza. Com certeza, eu nunca passei por esse tipo de situação, porque eu aprendi desde o meu primeiro estágio a ter essa conversa, digamos assim, realista com o cliente, né? Isso que você falou da sucumbência é muito importante, sim, porque é o nosso medo, né? Você pega uma causa, aí, vamos supor, de R$1 milhão, 10%, que é o mais baixo aí que vai dar, é 100 mil. Né? Então, o cliente entra para ganhar e sai pagando 100 mil, mais o juro. Uma ação dessa pode levar 5 anos. Exato. Então, 1% de juros é aquilo que a gente fala, né? O passivo jurídico para uma empresa é muito perigoso, né? A gente vê isso muito no passivo tributário, no passivo trabalhista, né? Então, assim, ó, qual é hoje a aplicação que dá 1% mais correção? Entende? Então, é muito perigoso isso, né? Agora, se o cliente entendeu, né? Você passou os caminhos, a gente sempre fala no escritório, ó, eu dou parecer. Então, dada uma situação, eu vou dar para o cliente 3 caminhos e vou falar qual que é a consequência de cada um deles e qual que é a chance de êxito de cada um deles. A escolha é do cliente, porque o direito é do cliente, ele que vai arcar com as consequências. Exatamente. Né? O bom mesmo, certo, era a OAB fazer o advogado pagar 50%, né? Se ele errar... né? Se ele errar, ele tem que pagar tudo, né? E é diferente. Seria uma boa ideia. Mas aí, ó, nós estamos vivendo um tempo interessante, né? Um tempo de virada, que é a questão da inteligência artificial, né? De toda essa tecnologia. Pode ser que num futuro a gente coloque o pedido lá e, em vez de juiz, tenha um chat GPT lá e venha uma sentença com mais segurança, né? Então, nós advogados hoje a gente está lidando com isso também. Né? Eu costumo dizer, né? A gente advoga muito no direito de massa. Causas de massa, sim, né? E a gente já via isso antigamente. Defesas feitas por robô. Aí tinha uma parte de um processo, outra parte que não tinha nada a ver, porque não era tão moderno como é hoje, tão atual, né? A tecnologia, no caso. E aí a gente já via que robô fazia. Porque tu imagina uma Oi em recuperação judicial, né? Com milhares de ações contra ela. Quantos advogados ela precisaria contratar para responder todas essas contestações? Então, é óbvio que vinha
petição de robô. A gente, meu Deus, ele tá falando aqui, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu pedi. Eu quero o robozinho lá trabalhando de maneira errada, né, doutora? Uhum. Então, hoje a gente vê isso, a gente vai lidar com essa tecnologia, com esse avanço, mas eu tô seguro disso, né, e posso assegurar, é uma opinião minha também, de que o trabalho do ser humano, do advogado ali, nunca vai deixar de existir, entende? Mesmo com toda a tecnologia que venha. Eu concordo, assim. Eu acho que vai ser um auxílio. Sim. Já Né? vem sendo, né? O doutor Leandro tem um ponto que ele traz aí quando eu falo, ó, tá aqui uma reportagem que o direito vai acabar. Direito 4.0, pronto, vai acabar o direito, não vai ter mais advogado. Ele traz essa analogia que o advogado já tem desde o princípio, né? Claro, desde o início do mundo. O mundo começa o quê? Com uma situação jurídica, né? Adão e Eva, a cobra vem, já deu problema lá. Tinha um advogado lá. Não sei se o advogado era o diabo, a serpente, quem era, mas que tinha um lá, tinha. É verdade. Então, desde o início do mundo. E Já acaba com o julgamento já também. Já teve um penal, já teve um assassinato lá de Caim. E acaba com o julgamento também, né? Tu vai ser analisado lá, tuas condutas. E não tem... Eu enxergo da mesma forma. É um auxílio, vai melhorar, vai ser um auxílio ainda melhor com o avanço da tecnologia, mas não tem como substituir, né? Porque a nossa atividade, ela não é uma atividade... eu sempre falo que... Não é do copia e cola, né? Apesar que tem uns não que fazem o copia e cola, mas tem não uns é que o copia e cola. fazem, mas não poderia ser dessa forma, né? Não é racional matemática, né, doutora? Nós vemos de um ramo que é humano, né? Que é ciências humanas, né? Já diz o próprio nome, a gente lida com o ser humano. Então, sempre vai precisar da pessoa ali, entende? Por mais tecnologia que exista, por mais que avance, e é importante que avance mesmo, o ser humano, como quase que em todas as profissões, né? O ser humano é essencial, a pessoa é essencial, né? Exato, e você vê que em outros países essa relação do direito com a sociedade é ainda mais próxima, né? Aqui não. Aqui no Brasil a gente tem as audiências, né? Que a pessoa tem direito de se expor, tem o advogado representando, mas quando você faz o direito comparado entre Brasil, por exemplo, e Estados Unidos, né? América do Norte, você vê que o direito deles é ainda mais próximo do ser humano em si, porque é o common law. Então, cada caso é tratado com uma exclusividade. Isso. Né? Não existe uma lei geral que vai ser aplicada, não. Cada caso vai ser analisado. Então, você vê que países desenvolvidos, ao contrário do que as pessoas pregam, né, que os robôs vão poder substituir aqui no Brasil o advogado, os países mais desenvolvidos fazem o caminho contrário, que é de não utilizar tanto da inteligência artificial e realmente buscar estar mais próximo do ser humano, daquele caso que, independente, muitas vezes, da lei que eles tenham, mas não vai ser aplicada porque a intenção era outra, o que aconteceu é diferente. Então, tem uma segurança jurídica, uma segurança social, né, ainda maior. E o que me chama bastante atenção na questão do advogado essa questão da resiliência, né? Porque precisa ter uma resiliência e aí vem o que diferencia, né, os bons dos ruins, né? O joio do trigo é a resiliência versus planejamento. Né? E como é isso hoje para você tão jovem assim? Né? Como é que tu conseguiu construir essas habilidades e tal? Além não só do direito, provavelmente deve ter buscado outro tipo de informações, outro tipo de treinamento, outro tipo de conhecimento. Olha, William, eu tenho uma característica pessoal, e muitos advogados, muitos empresários, muitos profissionais têm essa característica. Eu não gosto de perder, né? Então, eu diria que isso é o meu maior motivador, é o maior motivador que uma pessoa pode ter para ser resiliente. Né? Enquanto você não gosta de perder, você vai de várias formas buscar aí soluções. Teu nome não é Gabriela, então não tem síndrome de Gabriela. Não. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, tem que ir para frente. Não tem essa síndrome. Então, para o nosso escritório ajuizar uma demanda é porque realmente há uma possibilidade de êxito, senão a gente nem entra na briga, digamos assim. Então, se há uma possibilidade, a gente vai brigar até o final. E a gente tem essa característica, né? E outras formações que eu busquei foram referentes à questão de gestão de pessoas. Eu diria que nesse tempo de escritório, principalmente no começo, eu errei muito em gestão de pessoas. E eu vou te explicar o porquê, e depois eu fui buscar uma formação para isso, que me fez me auto-enxergar, né? No começo do escritório, eu esperava de quem eu contratava
desempenhos similares ao meu. É o que 99% acho que dos é mais empresários. uma vez aí, né? Não tente modelar os outros. É uma da vai ter mais, né? Eu vou ter que fazer esse curso Vai aí também. precisar fazer. A gente tem para vender, tá? Depois eu passo para o doutor. Viu? O comercial já Não tá. perca a oportunidade, cara. Então eu cometi esse erro, né? Ah, mas eu consigo fazer esse trabalho em um dia. Por que faz 5 dias e não me entregaram ainda? Né? O que está acontecendo aqui dentro? E aí depois que eu fiz uma formação justamente em gestão de pessoas, fiz um curso em São Paulo durante 1 ano, só em gestão de pessoas, né? Era um curso para mulheres empresárias. Eu mudei a minha visão, né? Eu enxerguei que cada pessoa que está, digamos assim, na vida profissional, ela tem características diferentes. E que é essa diferença que faz o todo ser mais completo. Então, você tem que, como gestor, estimular o desenvolvimento das características que o profissional que você contrata já tem. Você tem que ajudá-lo a aprimorar, né, nessas características, mas você não pode esperar dele o que você faria naquela situação, né? Porque também não é sempre o que você faria que é o correto, né? Então tem que ter essa humildade. Então eu diria que o curso ele me mostrou a ser mais humilde na minha postura, tanto no sentido de aceitar outras ideias, como no sentido de entender que cada pessoa ela funciona de uma forma e você, como gestor, seu objetivo é descobrir como que ela funciona e, dentro daquela característica dela, torná-la o melhor possível. Né? Basicamente isso. É bem isso mesmo. É o grande desafio das relações humanas, né? Eu vejo assim que quanto mais você, primeiro, se conhece, né? Mais empatia você acaba tendo com os outros, né? E eu acho que o grande papel do empresário, do líder, é conduzir as pessoas para a sua essência e para o seu maior potencial, né? Então, aquilo que talvez estava levando 5 dias, com muita atenção, com muita educação, transferência de conhecimento, você vai trazendo isso para 4, para 3, para 2. Porque ninguém nasce pronto. Esse é um ponto. E ninguém é igual na mesma quantificação ou qualidade. Né? Então, aquilo que muitas vezes para mim, né, é óbvio, ele não é para outras pessoas. Então, ele precisa ser dito, precisa ser colocado à mesa. A gente estava exatamente falando em outro momento da importância da questão de colocar as pessoas no mesmo ambiente e à mesa, né? Como a gente está aqui, né? Eu estou com 2 doutores aqui, né? 2 autoridades, né? E eu sou um administrador. Mas estamos na mesa no mesmo nível, né? Conversando, dialogando e compreendendo as experiências profissionais de cada um. Numa empresa tem essa questão da hierarquia, né? Tem o dono, tem o líder, tem o operacional, né? A gente chama de estratégico, tático e operacional, né? E muitas vezes quem está aqui no operacional está olhando dessa forma, olhando para cima, né? E quem está lá no estratégico está olhando para baixo. Então tem uma questão da opressão também, muitas das vezes, né? Que o colaborador ele não consegue se abrir e colocar suas dificuldades, suas limitações. Ele, talvez, muitas vezes, por essa questão da exigência, da excelência, ele pensa que, poxa, mas será que eu vou lá e vou falar que eu não sei? Né? O Dr. Leandro, ele sabe, ele me auxilia muito na questão da escrita. Quando eu preciso criar alguma coisa escrita, um comunicado, um ofício, você acha que eu vou me meter nisso? Eu não vou. Eu posso dizer para ele a direção. Eu preciso construir isso, aquilo, devido a essa situação. E aí ele constrói os textos, envia. Eu mexo em um monte de coisa, né? Ele fica bravo comigo às vezes, porque eu mexo em muitas partes. Mas ele deu o norte. A gente estava comentando aqui nos bastidores um pouco da dinâmica de como a CDL trabalha a questão do marketing, né? Então a gente tem um publicitário, que é o nosso co-hoster aqui, que é o Zé. E hoje, como é que é a dinâmica? A CDL, o William vai lá, traz as ideias, eles ajudam a co-criar também,
Mas o Zé ele tem um papel fundamental, que é a parte da construção e da estruturação das ideias. Né? A minha maior dificuldade, eu entendi que a minha maior dificuldade é tirar aquilo que está na minha cabeça e colocar no papel. Entendeu? Escrever. Eu não sou muito apto à escrita, eu sou da fala. Então eu tenho que tirar aquilo que está na minha cabeça, falar, alguém tem que estruturar isso para mim. Né? Então, identificar dentro da nossa equipe, né, quem são as pessoas chaves e cada um no seu lugar, né? E trazendo um pouco essa questão assim, né, do escritório, da parte do direito, né? Como é que é hoje, depois de você ter montado a sociedade, ser mulher, em primeiro momento, né? Trabalhar com o direito empresarial, né? Trabalhar com uma área que lá no início tu comentasse que talvez seria um grande desafio ir sozinho, né? E ainda tem essa resistência de ser jovem, de ser mulher, de trabalhar na área empresarial, ou isso já está um pouco mais fácil, vamos por assim? Então, William, eu diria que eu brinco que são 2 agravantes, né? E na atualidade, né, no momento que a gente está, as pessoas elas não falam mais tanto sobre isso, né? Você vê, principalmente o papel da mulher, como houve essa inclusão, como hoje mulheres exercem cargos de liderança e posições importantes. A presidente da nossa OAB aqui estadual é uma mulher, você vê, presidente da OAB também aqui da região do Vale do Rio Tijucas é uma mulher. Fazia muito tempo que não era uma mulher, mas agora é. A indicada agora para o 5º foi uma mulher, né? Foi. Hoje eu fiz sustentação oral, ela estava, fiquei muito orgulhosa porque foi minha professora. Isso, é de Itajaí, né? Foi minha professora na faculdade, ela organizava congressos de processo civil. O 5º Constitucional é um meio pelo qual advogados e promotores podem chegar à carreira de desembargador. Então agora me foge aqui, eu não sei de quanto em quanto tempo acontece isso. Tem que ver lá a regra constitucional certinha, né? Mas aí é feita toda uma escolha, uma votação entre os profissionais e é um meio de chegar até ao Tribunal de Justiça. Aí é feita uma eleição e depois uma escolha, né, pelo governador do estado, se eu não me engano. Envolve o judiciário, sociedade, né, a classe da advocacia e também o órgão político, porque é o governador que dá a última cartada. Então, tem que ter um network forte. Tem que ser forte. Além de ser um excelente profissional da área, né, porque ninguém vai indicar quem não é competente, pelo menos eu entendo assim. Mas precisa ter um bom network também, né, viu? Importante as relações humanas. Então são exemplos assim que eu dou que mostram que isso vem melhorando, né? Mas ainda eu me pego em reuniões de negócios com 10, 11, 12 pessoas fazendo negócios aí de alto valor econômico e olho para a sala e eu sou a única mulher que está sentada ali, né? Então ainda falta muito para a gente poder dizer que está na mesma posição. Dá um frio na barriga e chega a ter essa sensação um pouco de ficar acuada, ou mesmo assim avança e ajuda a construir a tomar decisão? Não, contribuo normalmente, né? Mas é uma coisa que para a gente que se enxerga nessa posição, você espera que a sociedade mude essa realidade. Então, eu diria que hoje os clientes que são clientes do escritório já a um determinado momento, você conquista a confiança, né? Então, seu bom trabalho é o melhor passo de você conquistar a confiança. Então, com os clientes eu não sinto, digamos assim, nenhum problema quanto a isso. Mas, por exemplo, se eu for fechar um novo negócio, dependendo da situação, ainda há essa resistência. E é uma resistência, digamos assim, normal dentro de uma sociedade, mas que a gente vem trabalhando para tentar mudar, né? Conversei na semana passada, eu fui fazer um negócio de um apartamento de um cliente. E quem fez o negócio comigo foi uma corretora. E aí eu olhei para ela e eu falei assim para ela, como que foi você começar como corretora de imóveis em Itapema há 20 anos atrás? Ela olhou para mim e falou assim, foi muito difícil. Ela disse, porque eu era uma mulher jovem, bonita, querendo ou não, traz um pouco dessa sensualização que a sociedade faz, o machismo existe, a gente, né, seria hipócrita de negar. E quase
sem contatos, mas que sabia trabalhar muito bem. Mas ela olhou para mim e falou assim, foi muito difícil. Né? Eu vi muitos profissionais que eu não julgava tão qualificados como eu terem uma aceitação social muito melhor. Então eu tive que batalhar muito mais. E hoje ela tem uma imobiliária, que é uma imobiliária de renome, né? Ela faz negócios de apartamento de yacht house. Então ela tem clientes que são clientes vinculados a ela, que qualquer negócio que eles forem fazer tem que passar pela empresa dela, da relação de confiança que ela criou ali com eles. Mas independente dela ter mostrado que ela é uma excelente profissional, ela ainda me relatou a mesma coisa, né? O mesmo sentimento que eu tenho. Ela diz, ainda hoje, se eu for fechar um negócio que não seja na região da minha atuação, lá no oeste do estado, eu ainda sinto que há uma resistência. E isso é uma coisa talvez até forte de falar, né? Porque hoje você tem uma ideia que o machismo não existe mais, que isso é coisa do passado, que a sociedade já avançou. Mas quem está no dia a dia no mundo dos negócios, numa posição como jovem, né? Não precisa ser mulher e jovem, pode ser um jovem advogado, né? A gente brinca, tempo de OAB não é significado de qualidade de serviço. Mas, para a sociedade, né, de uma certa forma. O jovem, o negro, a mulher, a pessoa que tem alguma deficiência, ela ainda sofre uma resistência, uns em mais proporção e outros em menos, né? Então, a mulher numa reunião, ela não pode ser muito simpática. Porque se ela for muito simpática, infelizmente a imagem que tomam dela é outra. Tem isso. Né? Então, melhorou? Uma mulher muito simpática é uma mulher muito dada. Exatamente. Só que o homem muito simpático, ele é carismático. Por que isso? Né? Exatamente. Então, ainda isso é uma barreira cultural, né? Difícil de ser superada, né? Porque está no inconsciente coletivo, né? Tu falou ali, isso é algo que caminha pelo nosso inconsciente coletivo, porque é uma construção de uma sociedade machista, patriarcal de muito tempo. Então, vem mudando, e cabe a nós, novas gerações, aí, ir modificando isso, né? E modificando essa cultura. E cultura é algo muito difícil de ser modificado. Até porque está nesse ambiente, né? Do inconsciente. Algumas pessoas não enxergam, não existe mais. Mas existe de maneira velada. Mas o bom disso, doutor, e eu posso falar também sobre isso, né? Imagina, minha vida toda, nunca fiz uma audiência com juiz negro. Nunca fiz uma sustentação oral com desembargador negro. Eu sei que existe, mas eu aqui no Sul nunca fiz. Fiz minha faculdade toda, 20 anos atrás, só eu de negro na sala. Então tem tudo isso, né? Só que isso, por outro lado, dá uma satisfação muito grande. Quando tu chega e vence e ultrapassa essa barreira, né? Então, quanto maior as dificuldades, maior o sabor também da vitória, né? A doutora falou que ali que não gosta de perder. Então, tu imagina quando tu chega... Né? Quando tu chega, porque tu sabe que tu tem autoridade naquilo que tu tá fazendo, tu sabe que tu tem conhecimento naquilo que tu tá fazendo, né? Que ninguém ali sabe mais daquilo que tu tá fazendo, porque te contrataram como advogada. Então, eles têm a percepção de que tu sabe daquilo que tu tá falando, né? Eles estão precisando de um conselho, de um aconselhamento. E quando tu sai ali com aquela certeza do serviço bem feito, a satisfação também é bem maior, né? Exato. Então eu vejo também, não me abalo com esse tipo de situações, tá? Nunca me abalei com isso, é uma característica minha. Por quê? Porque eu sabia que o sabor da vitória depois era bem melhor, né? O fácil não tem o mesmo gosto do que conquistar o difícil, né? É verdade. Mas sabe, eu gosto muito da questão da polaridade, tá? Principalmente de ideias, né? O Tonando sabe, eu sempre boto as pessoas na mesa. Né? Boto todo mundo lá para discutir e para tomar decisão junto comigo e tal. Porque depois eu posso terceirizar a culpa também, né? Mas eu me lembrei de uma cena bem interessante. Eu participo, né, de entidades e tal. Eu faço consultoria também em algumas. E recentemente estava numa entidade, a gente estava na mesa, numa reunião. E lá tinha, né, homens e mulheres. E no momento da gente fazer uma apresentação e convencer alguns projetos, teve alguns diretores que foram mais enfáticos, né? E discussão, e aquela não é bem assim, deixa disso, deixa daquilo, e batendo na mesa e jogando
documento na mesa, não, porque isso aqui não é desse jeito, não quero dessa forma. A mulherada tudo ficou meio com o olho arregalado. E aí depois o que aconteceu? Discutimos a situação, tomamos a decisão e fomos todo mundo comer, jantar e tá todo mundo sentado na mesma mesa conversando, os homens, né? Tudo ali de boa. Aí ela chegou pra mim assim, cara, se isso acontece numa reunião só de mulher ou se fosse conosco, nós não olhávamos uma pra cara da outra. Nós ficávamos sem se falar, entendeu? Nós ia romper amizade, nós ia sair do grupo, entendeu? Então, tem essa diferencial, né? Eu acho que muitas vezes quando tu pega uma mulher, né, que tá tanto na moda essa questão do empoderamento feminino e tal, é uma mulher decidida, convicta, com conhecimento, com propriedade. Eu vejo muito mais essa questão do machismo como algo, como uma autodefesa do homem. Ele se sente intimidado, entendeu? Tanto que muitas vezes no relacionamento conjugal é muito difícil você ter, né, uma mulher que tem uma carreira profissional muito melhor do que o do marido e ele, geralmente, ele fica com o pé de guerra em relação a isso. A mulher ganhando muito mais, existe muito esse tabu, né? A mulher não pode ganhar mais do que o marido. Né? Eu digo pra minha mulher, Flor, tomara que tu ganhe bem mais do que eu. A gente entra numa discussão assim, né? Mulher gasta mais mesmo, né? Quando a gente entra numa discussão lá em casa, eu digo, olha, Flor, tu acha que eu gosto de trabalhar? Porque, né, eu sou meio que workaholic, né? Eu não gosto de trabalhar. Ela não acredita. Eu digo, eu não gosto de trabalhar. Eu gostaria muito que você fosse trabalhar e eu cuidasse dos filhos. Seria uma maravilha pra mim, lavar a louça, cuidar da casa. Eu gostaria de trocar os papéis, né? Mas a gente fez algumas escolhas lá no passado, né? E ela gosta muito da maternidade, tanto que tá me impressionando para fazer o terceiro filho. Eu digo, não quero, tá bom, sim. Nós estamos chegando na fase agora de poder deixar os filhos por aí e curtir só nós dois. Então, tem muito essa questão, sabe? Eu vejo que eu gosto da pluralidade de ideias, eu gosto eu gosto de ser muito mais mentorado e estar debaixo de uma cobertura feminina do que às vezes do próprio homem. Porque se o homem não é maduro o suficiente, eu acho que é uma questão também de maturidade, né? Ele não é só a questão do machismo, ele é autoritário, que é diferente. Então, eu aprendi nessas questões do autoconhecimento que algo que me bloqueava muito era ser mandado. Então, isso hoje eu aprendi que a gente precisa não ser chefe, a gente precisa ser líder. Exato. Entendeu? E a liderança você conquista, você não impõe. É um vínculo que você cria, né? Então, é uma construção de um vínculo de confiança que após essa construção você tem a abertura de dar sugestões. Mas isso tudo é muito novo também, de uma certa forma, né? Eu fiz esse curso e lá a gente comentava muito, eles falavam, há 15 anos atrás ninguém falava de inteligência emocional. Não. Então, os problemas que eu tive também de gestão no começo é porque eu estava, de uma certa forma, repassando a terceiros o jeito que foi feito comigo, né? Das instituições que eu vim. E aí você começa a se questionar, né? Tudo bem, eu vim de um escritório de advocacia que não tinha vou te ajudar. Pega e faz e se vira e não fala que não sabe. Não existe não sei. Se é não sei, então você passa a noite toda e você descobre como é que você vai fazer para isso aqui ser solucionado. E aí depois eu entendi que eu não podia repassar isso para as pessoas, porque a inteligência emocional é importante, né? Ela representa uma qualidade de vida tanto para quem é líder como para quem está ali na equipe como colaborador. Mas é algo muito novo. Então é muito comum, como você falou esse exemplo, jogou ali na mesa, né? Depois ela até comentou que ela não voltaria. É muito comum ainda existirem líderes e empresários que agem dessa forma. A gente escuta, a gente está nesse meio. Mas é algo que eles ainda, digamos assim, estão perdoados, porque aprenderam dessa forma. Mas nós que somos uma nova geração, nós não podemos continuar reproduzindo isso. Né? Tem que quebrar o ciclo, né? Isso principalmente no nosso ramo. Né? No nosso ramo, hoje eu trabalho lá com eu e mais 3 advogados, né? No nosso escritório. E desde que eu comecei, nunca um advogado saiu do meu escritório para colocar um escritório próprio. Isso é uma preocupação e um cuidado que eu tenho muito, penso muito nisso.
Porque hoje tu sabe, no nosso ramo, até a tua história e a minha também é assim, que eu Exato. saí de um escritório para ter o meu escritório. Eu queria ter o meu escritório, né? E lá dentro na nossa equipe pode ser assim também. Tem advogados super talentosos lá onde ele pode dizer, quer saber, eu vou ter a minha placa, o meu escritório, a minha OAB. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente gera no outro essa situação de pertencimento, né? O pertencimento dele querer estar ali. O primeiro ponto é a valorização. Ele tem que entender que está sendo valorizado, remunerado e tem uma qualidade ali de ambiente. E outra é gerar isso que a gente está falando aqui, que é esse pertencimento, essa vontade de querer ser parte da organização, né? Coletivo, né? Isso. E isso eu vejo que na advocacia é bem complexo. Eu acho que é uma dificuldade que todos os escritórios enfrentam. Eu conversava com uma colega e ela atuava no ramo do direito previdenciário. E na época ela tem escritório há mais tempo que eu, né? Deve estar uns 30 anos aí já no mercado, na área do direito previdenciário. E ela comentava e sempre falava isso para mim. Dos escritórios que tu vê em São João, que atuam na área do direito previdenciário, quase que todos passaram por ela, saíram dela, entendeu? Então, ela comentava isso aí, é muito complexo, mas é o mercado, né? É assim, a gente tem que aceitar. É uma coisa, digamos assim, que você não tem controle total, Exatamente. né? Mas uma visão também que eu aprendi a ter é o quê? Quando eu saí do escritório de advocacia que eu estava, embora eu tivesse uma remuneração fixa muito boa, eu saí por 2 pontos. Primeiro, eu confiava plenamente que se eu fosse uma advogada autônoma, eu teria um ganho financeiro melhor. Ponto. Por quê? Porque eles não me davam oportunidade de parceria. Assim. Então, o Não dava escritório... variável, no caso. Não, o escritório era... ou você é funcionário do escritório ou você não é. Ou você está dentro ou você está fora e ponto final. E um segundo ponto também era o clima institucional, né? Eu não saía daquela experiência porque eu sabia que ela ia ser muito positiva para mim pela questão de conceito, pelo tipo de cliente que a gente tratava, pelas experiências. Então, eu sempre falo, você tem que saber jogar o jogo, né? Os meus líderes mais difíceis de lidar foi os que eu mais me esforcei para conquistar a confiança. Né? Eu trabalhei na Procuradoria Fiscal também um tempinho, bem no começo, que escritório de advocacia não contratava do primeiro período, aí quando eu fui morar em Itajaí, eu trabalhei na Procuradoria Fiscal. E eu nunca esqueço, quando eu fui fazer entrevista, tinha umas 60 pessoas na entrevista, porque ali tá todo mundo morando ali em Itajaí por causa da Univale, né? Uhum. E eu iria ser estagiária de um procurador, e ele estava lá enquanto o RH ali fazia a contratação. E a pessoa que estava saindo dali estava conversando com esse procurador, né? A gente sabia que a vaga era para assessorar aquele procurador. Simplesmente na minha frente, no momento que eu estava fazendo a entrevista, ele pegou os processos físicos, né? Execução fiscal, físico, jogou na mesa dela, deu aquele estouro e falou assim: mas você é muito burra. Você não sabe o que você está fazendo. E você está ali para fazer entrevista para trabalhar para aquela pessoa. Né? Então é uma situação que muita gente iria embora. Eu não vou me submeter a isso. E eu já pensei de uma forma diferente. Eu vou ter que me esforçar para conquistar. E eu fui assessora desse procurador e eu fiz uma cirurgia na época por questões de saúde. Eu fiquei 30 dias afastada. Eu pensei assim, não, o doutor fulano vai pegar e vai delegar o meu serviço, né? Tem suporte para isso e tudo mais. Quando eu cheguei de volta, ele pegou todo o trabalho dos 30 dias, tirou as listinhas lá do armário dele e falou assim: ó, Jaqueline, tá aqui, ó, seu trabalho. Falei assim: tá, mas o doutor não delegou para ninguém? Ah, eu não vou delegar para outra pessoa porque vai errar e eu vou ficar estressado. Então eu te esperei. Né? E aí, quando eu fui sair, eles me fizeram proposta de arrumar cargo comissionado dentro do município ali para ficar. Então, foi uma relação muito boa para mim. Eu participei de secretaria ali de finanças do município também, tudo por indicação. Então, é como eu falei, o difícil é sempre melhor, né? Dá um gostinho melhor. Mas, se eu continuasse pensando dessa forma, que todo mundo tem que se submeter a tudo, eu não poderia ter uma empresa. Né? Então, é uma mudança que você, volta a dizer, não esperar do outro que você faria. Uhum. Então, essa questão de inteligência emocional, essa questão de saber lidar, ela é muito complexa.
E por isso que eu falei, esses 2 pontos. Então, hoje eu tento criar dentro do escritório uma estrutura sem comunicação agressiva, uma estrutura em que eu também chamo todo mundo na sala, que nem tem um caso lá no escritório, eu tenho uma tese, o outro advogado tem outra tese e a gente está na dúvida do que fazer. Eu sempre falo, a escolha final vai ser do cliente, mas a gente precisa dizer o que a gente acha que vai dar certo ou não. Então, nós marcamos hoje à tarde mesmo uma reunião, vai sentar todo mundo na sala e a gente vai tomar decisão. Por quê? Porque é uma decisão coletiva. Então, isso também traz o pertencimento. Sim. Né? Traz a certeza que você está sendo ouvido, que é um dos pontos que contribui para essa questão de clima, de escritório, de possibilidade que eu não tive do escritório que eu saí para botar o meu próprio negócio. Analisando aqui, né, a fala do doutor, eu vejo muito essa questão e aí vem um filme também da minha vida profissional, tudo que foi desafiador, difícil, doloroso, e que houve até lágrimas, muitas das vezes, né? Porque o homem chora também, e fica com raiva também, muita raiva. A gente tem que aprender a fazer disso, né, do limão à limonada, né? E hoje só estou onde estou na minha carreira profissional porque aprendi a olhar não um copo vazio, mas sim um copo cheio disso tudo, né? E aí te gera a tal da resiliência, te gera a questão também da sensibilidade, entendeu? Tipo, se alguém faz isso e você não gosta, não faça isso com os outros, né? Exato. Então tu acaba pegando esses, eu digo que tem 5% da sociedade que aprende com a dor dos outros, né? Então eu aprendi muito tá doendo com os outros, não quero que doa em mim, então não vou seguir esse caminho. E para a gente poder ir para o nosso encerramento, tem uma pergunta bastante interessante aqui, que é assim, comentasse que o América do Norte, Estados Unidos, Canadá, eles têm muito uma cultura do direito mais próximo. E assim, olhando um pouco essa questão até das séries, as questões do modelo americano, da cultura americana, a gente percebe que também dentro das empresas o direito é muito, muito perto, né? Então, hoje não é uma cultura muito do empresário brasileiro ter um escritório de advocacia mensalista, vamos supor assim, que é hoje o principal negócio de vocês, né? Essa questão empresarial, de ter um mensalista, né? Como é que tu vê esse caminho futuro, se isso vem a melhorar, vem crescendo ou não? As empresas, tanto as que já existem como as novas que estão surgindo, estão preocupadas com essa questão de eu ter um escritório de direito, desde a questão contratual com o colaborador, agora com as novas leis aí de LGPD e companhia limitada, você acha que isso vem facilitando a sensibilidade do empresário a contratar ou ainda é uma barreira cultural? Olha, eu diria que já foi uma barreira cultural muito maior, né? A gente vê aí, no começo eu já assessoro empresas, que são empresas de muitos anos de mercado e que antes não tinham uma assessoria mensal. Então, isso vai muito na questão de visão do empresário. Como você falou, uma questão cultural. Vou procurar advogado quando eu precisar, né? Então, só procuro advogado quando der o problema. Mas para evitar o problema, eu vou tocando meu negócio, eu vou pegando dinheiro de um lado, fazendo do outro, e comprando, e trocando, e fazendo expansão, e contratando colaborador, e não quero nem saber se isso é juridicamente correto ou não. Então, eu percebo também que o empresariado, digamos assim, mais coloquial, mais antigo, tem uma visão de que ter uma assessoria, procurar advogado, é quando você precisa e é um gasto. É custo, né? Isso, é um gasto, né? Mas quem tem uma assessoria mensal, e a gente sempre faz o contrato só de 1 ano, faça um contrato de 1 ano. E ainda se quiser, no metade do contrato, rescindir, eu não cobro multa. Por quê? Porque é a oportunidade que ele está me dando de mostrar como que a assessoria mensal ela é importante. Né? E não só do meu escritório, todos os escritórios que trabalham dessa forma. Uma assessoria mensal, ela é como uma contabilidade para a empresa, precisa ter. Por quê? Porque você não tem que só apagar incêndio, você tem que prevenir incêndio.
E quem é empresário está todo dia no meio de relações jurídicas. Né? O jeito que você trata o seu funcionário, o jeito que você organiza a sua empresa, quando você vai no banco faz uma transação bancária, quando você pega a guia da contabilidade lá para pagar o seu imposto mensal, são tudo relações que têm influência no âmbito jurídico. E às vezes um prejuízo, ele te rouba o lucro do ano. Né? Eu sempre falo para os meus clientes, eu falo assim, não façam negócio sem passar pelo escritório. Não deixem de usar. Para a gente não é trabalho. Para a gente o trabalho pior é quando tiver o problema. Não precisa remediar, né? Por enquanto é ótimo fazer o preventivo. O problema é quando já vem com o processo judicial, é quando a coisa já foi mal feita, né? Você vai fazer um contrato mal feito, às vezes não tem mais como salvar. É melhor até nem ter o contrato, né? Às Só vezes tá é no fio melhor. do bigode. Exatamente, nem tem um contrato. Então, eu percebo que as novas gerações, os líderes mais jovens já têm essa consciência, né? Alguns mais antigos, depois que têm a oportunidade, eles adquirem essa consciência e eu acho que é uma coisa que vem numa crescente, sabe? Eu acho que essa conscientização, mostrar como é bom você evitar prejuízo, evitar desgaste, né? Perca de tempo, a gente sempre fala, tempo é dinheiro. Então, o problema que você tem na tua empresa é que ele te rouba uma semana, você correndo atrás de pessoas para tentar resolver, é uma semana de trabalho seu e quanto que custa isso? Né? Então, é muito mais barato você contratar um terceiro especializado para resolver para você. Né? Trabalho do seu negócio, igual a gente tem o escritório. Ok, nós somos advogados. Mas, como advogado, eu não sei fazer o serviço do contador. Então, eu não posso deixar de ter ele. Entendeu? Cada macaco no seu galho, digamos assim. Então, eu sinto que é uma questão de cultura que vem melhorando, né? Os líderes começam a enxergar de uma forma mais essencial essa assessoria mensal para empresas. É um vínculo que você cria com o cliente, que para o cliente, para quem é advogado, é perfeito, porque você cria um vínculo de confiança, você conhece, é uma relação de grande pessoalidade. Então, não é igual você ter um problema na sua empresa e você procurar uma pessoa que nunca botou o pé dentro da sua empresa para resolver. Né? Porque o direito empresarial tem muito isso, não é só direito, não é só técnica, é negócio. Às vezes, um processo que o meu cliente ia ganhar, é melhor eu fazer um acordo, porque se eu desembaraçar, o negócio que ele vai fazer é muito mais lucrativo. Então, você ter essa pessoalidade, entender como que o seu cliente opera, como que ele faz o negócio dele, facilita muito para o ganho econômico desse. E quem é empresário é isso, tem que pensar em ganho econômico. Né? Não tem que pensar com o coração. É verdade. Como diz um velho ditado, dinheiro não tem coração. Né? Se dinheiro tivesse coração, ele seria vermelho e não verde, né? O dólar é verde, pelo menos. Doutora, a gente sempre deixa aqui uma lembrança para os nossos convidados, uma caneca aí do CDL Talks, para que quando você for tomar o teu café lá no escritório, lembre desse momento conosco aqui. Muito obrigada. A gente sempre pede para os nossos convidados deixar uma frase, deixar um momento de motivação, de inspiração aí para os nossos ouvintes, alguma dica, né? Para que eles possam aí estar levando para os seus negócios ou para suas vidas. Uma frase que eu carrego comigo desde a época da faculdade, que eu gosto muito, é a seguinte frase. Você é capaz de alcançar qualquer objetivo. Basta que você se organize e se prepare para conquistá-lo. Né? Então, não existe isso de eu não posso, eu não sou capaz, a vida é difícil para mim, todo mundo está contra mim, mas é muito complicado, mas a minha situação financeira. Não existe, na minha visão, isso. Existe falta de planejamento e de resiliência, ponto. Né? Todo mundo é capaz de alcançar o que quer, mas tem que se organizar para isso. Show de bola. Doutor Leandro, deixe suas considerações. Obrigado por aceitar o convite e estar conosco aqui. Foi um prazer conversar com a doutora Jaqueline aqui, quero agradecer, né? Conhecer melhor ela, a gente acha que não tinha tido ainda essa oportunidade de conversar um pouco, né? Aprender,
porque o mais importante disso tudo é aquilo que a gente pode aprender um com o outro, né? Essas relações pessoais, elas trazem isso, essa possibilidade de a gente aprender e crescer todo dia. Desejo sucesso cada vez mais. Conheço o Célio, seu sócio, já conversei mais com ele. Desejo sucesso nos negócios e dizer que nosso escritório também está aí de portas abertas para qualquer parceria e para aquilo que a gente puder ajudar. Show de bola. E para você que nos assistiu em mais um programa aqui do CDL Talks, nosso muito obrigado. Quero deixar também aqui uma frase que aprendi recentemente, que não importa, né, o que a vida te traz, as condições que ela te proporciona, mas é sim o que você vai fazer com ela, né? Isso é o que importa, né? Aquilo que é externo, a gente muitas vezes tem que aceitar, mas aquilo que é interno, aquilo que eu tenho controle, eu posso modificar. Então, siga-nos para a próxima quinzena. Muito obrigado e até logo.